Bom, Elivaldo, a gente vai falar agora sobre um grupo que foi criado no governo do estado para evitar problemas no abastecimento d'água nas cidades atingidas pela seca. Alguns reservatórios em regiões como de São Raimundo Nonato, Marcolândia, Pio Nono e Jaicós não tiveram recarga suficiente nesse período chuvoso, Elivaldo. Preocupa, Nádia. A Defesa Civil do Estado está atenta, já existem, inclusive, iniciativas para adutoras de engate rápido, mas só que não tem vazão nos reservatórios. Para você ter uma ideia, só no Denox, das 25 represas do Piauí, apenas uma, a de Caldeirão, em Piripiri, superou o nível de capacidade de acúmulo de água, que se diz assim, na linguagem popular, sangrou, ou seja, a água passou pelo sangrador, pelo vertedouro. As outras 24 continuam com nível abaixo, bem abaixo da capacidade de armazenamento. E aí a gente já está finalizando o período chuvoso aqui na região norte, lá no semiárido, na região sul, esse período chuvoso já foi, porque termina mais cedo mesmo. E o que virá pela frente nos próximos meses, porque o segundo semestre é sempre muito preocupante. Vamos conversar com o secretário Merlong Solano, porque ele faz parte desse grupo do governo do estado. Bom dia, secretário. Que está se articulando para adotar medidas. E, secretário, isso é um assunto muito antigo, né? Vem a seca e os problemas se repetem na região do semiárido pela falta d'água. Um dos principais problemas dos últimos anos é o desvio de água das adutoras que o governo do estado construiu na região do semiárido. Então, como é que esse grupo vai trabalhar para evitar esses problemas? Pois é, o governador Wellington Dias se antecipando ao problema, procurando ter uma ação preventiva, convocou diversos órgãos do governo do estado e alguns órgãos do governo federal para compor um grupo de trabalho específico para adotar desde já providências que venham a nos preparar para o enfrentamento da situação. Porque a gente poderá viver uma seca verde em alguns lugares do estado, né? Houve um certo volume de chuvas, a mata está verde, mas não houve acúmulo de água nos reservatórios, né? Nas barragens, nos açudes. Também, né? Pois é. O lençol freático pode não ter se recomposto na medida necessária. Então, a gente já sabe que tem uma certa região do Piauí onde já está havendo problema desde já, né? São Raimundo da Barra, Patrão de Portela, não. O último dado que eu tive estava só com 8% do seu volume ocupado. Pedro II, ali, a barragem do açude Joana, também praticamente não pegou água. Então, já há uma série de ações e andamentos, mas o governador tomou essa atitude, compôs um grupo de trabalho. Tem lá o Instituto das Águas, a AGESP, a Secretaria do Meio Ambiente, a Defesa Civil, também a área da segurança, né? Polícia Militar, Secretaria de Segurança, comunicação, porque é uma série de ações, Nádia. Desde a produção, a primeira tarefa da Defesa Civil é fazer um diagnóstico. Quer dizer, onde é que a gente poderá ter problemas? Onde que a gente já está tendo problema, onde os problemas se agravarão ao longo do segundo semestre, para, desde já, a gente começar a mobilizar recursos técnicos, recursos financeiros, partilhar informações. Esses recursos são do governo do estado, ou o governo do estado ainda vai esperar esse socorro federal, que todos os anos, depois de homologar os decretos de pedido de socorro, através aí da emergência e necessidades, é que o dinheiro vem? Bom, nós estamos partindo na frente, né? O estado está com a disposição de fazer tudo que estiver ao seu alcance, né? Claro que também vamos pedir socorro ao governo federal. Se houver uma situação que justifique a decretação de estado de emergência em alguns municípios do Piauí, o governador Wellington Dias fará isso. E aí recorrerá também ao governo federal. Agora, secretário, com relação a obras mais estruturantes, a Secretaria de Defesa Civil tem, inclusive, um plano de adutoras, de engate rápido, de reforço, inclusive a adutora do Garrincha. O governo já tem projetos que acenem para a execução dessas obras? Tem projetos, algumas ações estruturantes já estão, inclusive, em andamento. Ali, por exemplo, na região de Pedro II, uma série de poços, uma bateria de poços foi perfurada, está em fase já de providenciar a energia elétrica para que eles sejam interligados à rede de fornecimento da cidade, de modo que tem essas adutoras de engate rápido, que é uma parceria com o governo federal, tanto em relação a Pedro II quanto em relação a São Raimundo Nonato. Mas, como eu disse, Nádia, as ações são integradas, vai desde a comunicação, por exemplo, a região de Teresina. Todo segundo semestre o calor aumenta demasiadamente o consumo. A demanda realmente tem problema. Então, campanha de informação para a gente evitar o desperdício. Esse é um problema comum no estado todo. O senhor tem falado muito na Secretaria de Defesa Civil. E a AGESPISA tem braço, força, estrutura suficiente para atender essas demandas no interior? A AGESPISA, junto com o Instituto das Águas, né? Nós teremos que nos virar nos 30 para resolver os problemas. O governador Wellington Dias quer que esse trabalho, Elivaldo, inclusive, não seja feito só na área de abrangência da AGESPISA.
esse trabalho de evitar colapso do abastecimento de água em todos os municípios do Piauí. Primeiro inclusive, que a campanha de conscientização é muito importante, porque realmente há muito desperdício e uso desnecessário da água, e isso a gente precisa sempre ficar atento. Agora, secretário, deixa eu só fazer uma pergunta, complementando o que o Olivaldo perguntava sobre essa questão da GESPIS. Enquanto não se decide essa situação da GESPIS, que a gente ainda está aguardando uma definição sobre os rumos da GESPISA, dá para fazer esse trabalho com o Instituto de Águas e a GESPISA como eles estão hoje? É só um complemento, praticamente a mesma pergunta do Olivaldo, mas com o foco de saber como é que está a situação da GESPISA, né? Pois é, infelizmente a situação da subconcessão empacou, aí parece haver um grau excessivo de politização da questão, uma disputa muito forte entre os grupos econômicos e também grupos políticos, ao que parece se envolvendo na questão. Então, o governo do Estado, o governador está esperando que a Justiça dê uma definição e, enquanto isso, essas providências, né? Azeitar o mais possível a máquina do Estado, tanto em relação à GESPISA, ao Instituto das Águas, à Defesa Civil, o IDEP, enfim, todos os órgãos que fazem algum tipo de ação na área de recursos hídricos, buscar parceria com o governo federal, por isso que a Codevasf, a FUNASE, o DENOX também foram chamados, estavam na reunião e estão compondo o grupo de trabalho, ter essa ação integrada que vai desde a comunicação, à produção da água, até a repressão ao desvio. Por isso a Secretaria de Segurança e a Polícia Militar estavam também presentes, estão nesse grupo, porque a gente tem notícias de graves ações que terminam desviando uma boa parte da água produzida em diversas das nossas adutoras. Bom, já terminamos aqui o nosso assunto, só para não deixar o secretário Merlong sair sem falar um pouquinho assim de política, que a gente falou agora há pouco da ida de Rejane Dias e Fábio Abreu para a Câmara dos Deputados, e a pergunta que eu fiz para o Olivaldo, eu passo aqui para o senhor, que talvez o senhor saiba mais do que o Olivaldo. Com certeza saberá. Quanto tempo Rejane Dias e Fábio Abreu poderão ficar caso seja adiada a entrada de pauta da reforma da Previdência? Pois é, questão realmente importante, Nádia, porque todos dois dirigem pastas estratégicas. Sim, não é? exatamente. A decisão de ir é uma decisão deles, que o governador respeita e até apoia, não é? Uma vez que também entende o grau de prejuízo que a sociedade poderá ter com a reforma sendo votada do jeito que está. Entretanto, se a coisa demorar muito tempo, ele deverá chamar os dois para um diálogo para saber como é que ficará aqui a condução dessas duas pastas, que não podem ficar indefinidamente sendo coordenadas por interinos. Tá bom, Olivaldo, aí. Estou melhor agora, né, para a gente entender. Então, a semana vai ser decisiva. Pois é. Vai saber lá e como fica aqui, né? Exatamente. Conversadinha lá com os deputados e o Temer para saber se vai entrar em pauta ou não. Obrigada, deputado Merlong. Deputado e secretário, né, de governo Merlong Solano. Na hora que eles voltarem, eu deixo de ser deputado de novo. Volto a ser suplente. Elivaldo, vamos à última de hoje? Nádia, na oposição não é só essa ala PMDBista que está fazendo aí movimentação no interior do Estado com o ex-ministro João Henrique Souza. No final de semana, o PSB, agora também como partido, iniciou o que eles chamam de Café com Política, que é uma atividade sempre realizada aqui em Teresina às segundas-feiras, já está no interior. E a primeira atividade foi no município de Paulistana, que contou com o apoio do prefeito Didil, que é filiado ao partido, e ele é da ala assim, 100% fiel ao PSB, que acena aí para uma articulação de oposição ao governo do Estado, se apresentando como uma das alternativas para 2018. O evento reuniu para a maior parte das lideranças do PSB no estado do Piauí e parece que lá a situação é mais definida em termos de unidade partidária quanto aos projetos políticos e futuros próximos do partido no estado. Não teve a fotinha hoje, né? Faltou a fotozinha. Amanhã eu prometo. Tá bom. Não estou dizendo que a última tem que ser com foto, não. Mas merecia mesmo. Ficaram até de mandar uma foto, mas atrasou, minha fonte atrasou dessa vez. Meu Deus. Mas é uma fonte tão boa e confiável que não tem problema não. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Elivaldo volta daqui a pouco ao meio-dia. Obrigada, Elivaldo, por hoje. Isso, até amanhã aqui no abraço, Notícia. Ao meio-dia ele está de volta no Jornal do Piauí, já na coluna Tempo Real, lá no cidadeverde.com.